O tema é crescimento populacional. Quem faz a pergunta agora é o candidato Toninho do PSOL. O senhor tem 40 segundos para a pergunta e também tem que dizer a quem que o senhor vai perguntar. Pois não. Eu quero dirigir a minha pergunta à candidata Weslian Roriz. Candidata, o Distrito Federal tem hoje aproximadamente 2.200.000 habitantes, segundo dados do IBGE. Se o Distrito Federal continuar nesse ritmo de crescimento populacional, nós não teremos condições de suportar esse crescimento, porque as condições de vida, de habitabilidade, serão impossíveis aqui. Qual a proposta que a senhora tem para resolver esse problema na capital do nosso país? Candidata, tem 2 minutos para a resposta. Olha, eu diria que o povo de Brasília há de recordar o passado, porque quando Joaquim Roriz assumiu o governo de Brasília, ele existia 64 favelas. E aproximadamente era 130.000 famílias, e algumas como a favela do Ceúbe, que obrigava à época mais de 10.000 famílias. Então eu gostaria de meu marido criou também 9 cidades em Samambaia, Santa Maria, Recanto da Zema, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, dentre outras foram citadas e criadas no governo de Roriz, com infraestrutura adequada para resolver a falta de moradia digna. A senhora encerrou? Encerrei. Então, o candidato tem 1 minuto para a réplica. Eu diria, dona Weslian, que não é uma boa referência recordar o passado em matéria de crescimento populacional. Eu acho que houve uma política irresponsável de crescimento das nossas cidades no Distrito Federal. Hoje, por exemplo, se formos lá na parte final da estrutural, nós vamos ver uma situação deprimente. Pessoas sem as mínimas condições de viver com dignidade por essa forma, sinceramente, desumana que foi colocando as pessoas nas cidades do Distrito Federal. Eu não adotarei esse modelo. É planejamento para o crescimento e principalmente dar condições dignas ao nosso povo para a moradia. A senhora tem 1 minuto para fazer a sua tréplica. Bom, eu gostaria de dizer aqui, ao Toninho do PSOL, que a gente faria então com as pessoas que chegaram em Brasília, que vieram morar em Brasília, que são pobres, que não têm onde morar, são trabalhadores, são pessoas humildes. E o que faria desse povo que a gente poderia fazer se não fosse criar essas cidades que meu marido criou? A senhora já encerrou? Encerrei. Bom, antes de nós passarmos ao sorteio do próximo tema, o pedido de resposta feito pelo candidato Agnello Queiroz foi negado porque os nossos assessores jurídicos consideraram que não houve ofensa pessoal à sua honra. Nós passamos então agora ao sorteio do 4º e último tema deste bloco. E o tema sorteado é... Vamos ver então. O tema é saúde. Quem faz a pergunta agora é a candidata Weslian Roriz, que faz a pergunta então ao candidato que ainda não teve a oportunidade de responder uma pergunta neste bloco, que é o candidato Eduardo Brandão. Candidato, eu queria fazer ao Toninho do PSOL. Não, a senhora tem que fazer a pergunta agora, de acordo com as regras, ao candidato Eduardo Brandão do PV, porque ele ainda não respondeu nesse bloco. A senhora tem 40 segundos para fazer a pergunta. Me desculpe. Candidato, qual a sua proposta para resolver o problema da saúde no Distrito Federal? 2 minutos. Boa noite, candidata.
Veja, a questão da saúde no Distrito Federal é uma coisa que tange a criminalidade. Porque a situação que o nosso povo ficou e chegou, as pessoas morrendo na porta dos hospitais, os hospitais não funcionam, os elevadores, não tem medicamento. No meu governo, nós vamos mudar toda a gestão da saúde no Distrito Federal. A primeira coisa é informatizar o sistema. Cada cidadão no meu governo vai ter um cartão com todo o seu prontuário, com o seu histórico médico. Nós vamos fazer o Saúde em Casa com muita intensidade. Hoje é uma equipe para cada 1000 famílias. Nós vamos ter uma equipe para cada 200 famílias. E aí nós vamos fazer a triagem. Primeiro, a saúde preventiva. Depois, os postos de saúde funcionando 24 horas. Em seguida, as UPAs que têm que funcionar, que foram construídas e não estão funcionando. E por último, os hospitais. Nós precisamos tirar o atendimento ambulatório da porta dos hospitais. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, que o número bom seria em torno de 15% do atendimento nos hospitais. Aqui em Brasília está em 50%. Então nós precisamos mudar toda essa gestão, ter um cuidado com essa questão, porque é uma questão assim de calamidade. As nossas famílias estão sofrendo, as pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais, sem atendimento, sem nada. A Saúde em Casa já vai fazer o diagnóstico, já vai encaminhar o paciente, caso seja necessário, e fazer, principalmente, a questão da prevenção. Isso nós precisamos fazer. A questão dos medicamentos, isso é muito fácil da gente estar implementando. Nós temos que ter informatização. É preciso ter um sistema interligado que não precisa estar fazendo pedido de medicamento. Ele já está acusando quais os medicamentos que estão faltando em cada ponto de todo o sistema de hospitalar e postos de saúde no Distrito Federal. Agora 1 minuto para a réplica, candidata Wesleyan. Olha, faremos uma grande revolução na saúde de Brasília. Eu tenho como vice o Dr. Jofran Frejá, o mais competente para isso. A saúde será prioridade absoluta. Não faltarão esforços, nem recursos tampouco. Determinação política para resolver os graves problemas que existem. Repor as perdas salariais de todos os servidores públicos da saúde. Nós vamos contratar mais médicos, mais enfermeiros e ampliar mais equipes no programa de saúde da família, com salários melhores. Vamos contratar. Vamos construir também a cidade de saúde hospital do câncer. E vamos criar a Bolsa Remédio. Candidata, seu tempo encerrou. Candidato, 1 minuto para a tréplica. Olha, gente, a saúde nunca faltou recurso. Nós temos aproximadamente 4 bilhões de reais por ano para a saúde no Distrito Federal. O que faltou foi uma gestão séria. Todo esse caos que a gente vê hoje na saúde não começou ontem. Começou há muito mais tempo. Começou, inclusive, nos governos anteriores do senhor Joaquim. Então, nós precisamos usar esse recurso com respeito ao cidadão, ter uma coisa moderna, um projeto bem pensado, para que a gente possa realmente sair dessa situação. Com saúde não dá para brincar, não dá para cuidar da vida das pessoas, as pessoas sofrendo, não dá para ser assim. Tem que ter seriedade, tem que ter transparência, tem que ter um projeto para que a gente possa implementar, tem que ter começo e fim. E o meu vice também é um médico muito competente, Dr. Luiz Maranhão, que já trabalhou, inclusive, na Fundação Hospitalar, quando existia. E assim chegamos ao final do primeiro bloco de debates ao governo do Distrito Federal. Voltamos já com o segundo bloco, Rede Globo nas eleições 2010.